Tudo bem com vocês? Tudo. Boa noite. É sempre uma alegria estar ministrando, né, a palavra de Deus, tão importante. Eu amo a palavra e amo ministrar a palavra. Então, sempre que pudermos, né, nós estamos aí. Sim, eu não sabia se eu ia conseguir chegar, por isso pedi para a ministra Carmen e ela logo se prontificou para estar aqui, gente. Glória a Deus, viu? Sueli está aqui, a Lucília, a Célia, a Cris, a Beth, a Terezinha, a Lúcia e a Lucilene. Glória a Deus. Vamos lá, ministra Carmen. Então, uma boa noite a todas. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Todas estão me ouvindo bem? Pode ser que dê às vezes um distúrbiozinho, é porque a minha internet aqui no quarto é bem fraca. Eu espero que dê tudo certo. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a mulher samaritana. Esse estudo uma das mulheres, eu vejo assim, que é uma das mulheres da Bíblia que mais representam as mulheres. Espiritualmente falando, as nossas necessidades, não só as mulheres, mas também a humanidade toda. Essa mulher nos representa a humanidade. E ela também nos representa na nossa busca por Deus, né? Ela nos representa na fome e na sede que ela tinha, nas necessidades que ela tinha, né? Mas quando ela encontrou Jesus, a fonte de águas vivas, todas as suas necessidades foram saciadas, né? Eu acho que eu já falei com as irmãs a respeito das 5 necessidades básicas do ser humano. Todo ser humano tem necessidade de se sentir amado. A nossa maior necessidade é nos sentirmos amados. A nossa segunda maior necessidade é nos sentirmos seguras. Nossa terceira maior necessidade é nos sentirmos pertencentes. A nossa quarta necessidade é nos sentirmos salvos. E a nossa quinta necessidade é nos sentirmos competentes. Essas são as 5 necessidades básicas do qual nós fomos feitos. Elas existem dentro de todo ser humano. Eu acho importante a necessidade, porque é através da minha necessidade que eu encontro a fonte, que é Deus. Então, em Cristo Jesus, quando Deus envia Jesus, ele já sabia que ele era o único que poderia suprir essa necessidade da humanidade, de todas nós. Então, para mim, essa mulher, ela representa a humanidade, mas ela também me representa, né, nas buscas que muitas mulheres têm. Mas hoje nós vamos falar, então, da vida dessa mulher, como a vida dela foi transformada para sempre, assim como as nossas vidas, né? Antes e depois de Jesus, todos nós temos uma história, o que éramos antes e o que somos agora, né? Então, a nossa vida também tem um parâmetro antes de Jesus e depois de Jesus. Então, é importante a gente ter esse testemunho e ter esse marco, né, na nossa vida. O que eu era antes de Jesus, eu era como essa mulher. Na mesma busca, mas quando Jesus encontrou e encontrei Jesus, então eu me tornei, como todas nós devemos, né? Nós somos agora ministras dessa palavra, nós somos aquelas que devemos levar este encontro, e tudo aquilo que recebemos, nós devemos, então, levar. Importante esse tema, né? Uma vida transformada para sempre, e isso acontece quando ela, então, pergunta
faz uma pergunta a Jesus e Jesus responde. Então, nós vamos fazer a leitura em João, capítulo 4, versículos de 21 a 24. Eu sei que as irmãs já estudaram anteriormente, mas nós vamos, então, passar a tirar as pérolas preciosas dessa parte desse texto. João 4, 21 a 24. João 4, 21 a 24. Alguém pode abrir o microfone e ler para nós? Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No momento está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Carmen, seu microfone está desligado. Desculpa. Nós vamos ver, então, essa parte tão importante, né? O ápice desse encontro de Jesus com a mulher samaritana é quando ele se revela como o Messias, como o enviado. Alguém que essa mulher já estava esperando também há muito tempo, tanto ela como o seu povo estavam esperando, né, o Messias, aquele que viria. Então, esta mulher faz essa pergunta no versículo 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, a pergunta dessa mulher antes é: onde está Deus? Eu não sei aonde ele está. E aí Jesus responde algo muito importante também de nós guardarmos na nossa mente e no coração. E ele fala que, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, necessário. Deus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então, uma coisa muito importante que eu sempre falo, né, é a nossa identidade espiritual. Nós somos um espírito, que temos uma alma, que habitamos num corpo. Nós somos seres espirituais adorando um Deus que é espírito. Por isso ele fala: Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o espírito, nosso espírito, é a parte de nós que se conecta com Deus, é a parte de nós que se relaciona com Deus. Por isso é espírito, um espírito adorando Deus, que é o espírito, né? Então, a importância de nós termos isso em espírito e em verdade. Quer dizer, nosso ser todo deve adorar a Deus, nosso espírito, nossa alma e também o nosso corpo. Então, a adoração, ela é completa. E aqui ele fala em verdade, porque é na prática. E isso que é importante a gente entender. Em espírito e em verdade. Quer dizer, os adoradores, eles adoram a Deus também com a verdade, com as atitudes que são importantes a gente entender. Então, ele fala assim, Jesus disse: os samaritanos adoram aqueles que não conhecem. No entanto, está chegando a hora, em fato chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Então ela fala, eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir, quando ele vier explicará tudo para nós, disse então essa mulher. E aí Jesus responde, eu sou o Messias, sou eu que estou falando com você. Então, o que nós devemos pensar nesse momento? Então, de todas as pessoas, olha só, e isso é muito interessante para nós, as mulheres, que às vezes, as mulheres, né, elas são, as feministas, elas acham que Deus é machista, né, que Deus, ele não considerou as mulheres, isso é uma mentira. E, na verdade, dois eventos muito importantes, um é esse, quando Jesus se revela para alguém que não era do povo dele, e logo uma mulher. Por que ele foi lá na sinagoga, entre os doutores da lei, entre os fariseus, por que ele não foi lá e se apresentou como Messias? Né? A primeira vez que ele fala quem ele fala para uma mulher. E eu também gosto, né, das mensageiras da ressurreição. Né? Jesus ressuscitou. Aí o anjo fala para quem? Para as mulheres, exatamente para dizer que essa cultura do feminismo é uma mentira, né? Porque olha só, então, por que Jesus vem falar o seu segredo exatamente para uma mulher samaritana, né? Que já tinha sido casada 5 vezes e divorciado e já estava no 6º marido, né? Era rejeitada entre os rejeitados, uma pessoa, na verdade, insignificante naquela região. Então, como nós já vimos anteriormente, ela se sentia totalmente rejeitada, né? Naquele tempo, quando o povo ia buscar água, eles iam juntos, e eles iam todos pela manhã, né? Então, o povo dito puro, santo, eles iam de manhã, todos em grupos, buscar a água. Essa mulher fala que ela foi no horário do meio-dia, no horário do sol escaldante, e foi sozinha. Por quê? Porque ela era uma mulher rejeitada, uma mulher de má fama, que ninguém andava com ela, certo? Era uma mulher que não se sentia amada, ela não se sentia aceita, nem pertencente àquela comunidade. Ela se sentia insegura. Por que ela foi de meio-dia? Para ninguém vê-la. Por quê? Porque se uma mulher, né, dos ex-maridos dela encontrasse ela, poderia denunciá-la, ela poderia ser apedrejada e morta. Então, ela estava sozinha, porque ela não poderia, ela estava se escondendo, então ela não se sentia pertencente nem segura. E ela também estava esperando o Salvador, né? E ela também não se sentia competente, porque ela fala assim, eu vou tirar água, né, para você que é um judeu, não deveria ser o contrário. Ela não se sentiu digna de tirar a água e oferecer para ele. Lembra no diálogo anterior? Então, ela era uma mulher, na verdade, insignificante. Mas foi essa mulher insignificante que se sentia rejeitada, que era insegura, que não se sentia pertencente àquela comunidade que Jesus se revelou como o Messias. Certo? Então, foi tão maravilhoso isso. Por que Jesus não revelou isso para os reis, né, como Herodes daquele tempo? Por que ele não requisitou uma assembleia no Sinédrio para relatar a notícia? Não, ele não fez nada disso. Não foi, ele foi exatamente no lugar aonde precisava ir. Ele anuncia, então, a sua identidade naquele poço, numa terra não só de uma mulher rejeitada, mas de um povo que era rejeitado, né? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Eles eram rejeitados pelos judeus, era como se fosse aquele povo que eles nem passavam pelas terras deles, né, dos samaritanos, porque eles achavam que eles eram ladrões e todo lá, então ninguém passava por lá. Olha só, Jesus estava indo para
eu acho que era para Jerusalém, estava indo. E ele fez um desvio. Sabe quantos desviou para chegar em Samaria? 110 quilômetros a pé. Ele desviou para chegar em Samaria. Então, ele estava indo em linha reta, mas, de alguma forma, o Espírito Santo de Deus falou, vai lá para Samaria. Então, ele anda 110 quilômetros para chegar lá naquela terra, para fazer o quê? O anúncio de quem ele era. E ele não salvou só aquela mulher, como a gente sabe, né? Ele foi para aquela cidade, ficou dias lá, fazendo exatamente o que essa mulher falou, né? Ela fala nesse versículo 25, e disse a mulher, eu sei que o Messias está por vir, e quando ele vier explicará tudo para nós. Então, ela estava esperando que o Messias chegasse, entrasse naquela cidade e explicasse sobre a redenção, sobre a salvação, sobre a graça de Deus, porque aquele povo, não só aquela mulher, mas também havia uma rejeição por causa da identidade que eles tinham. Então, olha como Deus é precioso. E olha outra coisa importante, esse poço onde a mulher foi, esse poço é chamado Poço de Jacó. É o mesmo poço lá que Jacó, de Raquel, que encontrou lá a esposa, né? É o mesmo poço. E esse poço, ele se chama Poço de Jacó, o significado dele é lugar de encontro. Então, no mesmo lugar onde o enviado de Abraão, de Jacó, de Abraão? Não, de Jacó ou de Abraão? Jacó, né? Isso. Jacó. Isso mesmo. Então, o mesmo poço aonde encontrou Raquel, né? Que estava lá. Então, foi um lugar de encontro. Então, esse é o mesmo poço que foi construído, é este poço, o Poço de Jacó, lugar de encontro. Então, olha só, só para a gente ver a pré-figura, aquele mensageiro que foi lá e trouxe a mulher para Isaac, certo? Então, foi a mesma história. Agora, Jesus vai lá e resgata aquela mulher, não só aquela mulher, mas a cidade toda. Então, Jesus quis passar por lá, né? No Poço de Jacó. Não, eu vou beber água lá do Poço de Jacó. E ele encontrou aquela mulher lá. Então, e quando ele fala sobre isso, né? Ele anuncia, então, a sua identidade, os olhos dele devem ter se iluminado quando sussurrou eu. A frase mais importante, então, desse capítulo, subestimada muitas vezes, é algo importante que aconteceu. Quando ela ouve, eu sou o Messias, o que ela faz? Ela deixa o seu cântaro, olha só. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Porque ele, né, ela não falou nada, mas ele falou dos homens, né, dos esposos, olha, esse que você está aí também não é seu. Então, essa mulher foi impactada, né, porque ele conhecia a história dela. Então, ele falou, tu és um profeta. Ele falou, não, eu sou o Messias, o Cristo, o enviado. Então, a mulher samaritana disse que o Messias viria e explicaria, então, todas as coisas com eles. Mas olha, irmãs, a importância da reação dessa mulher quando Cristo diz que é o Messias. Deixando atrás o cântaro. Agora, vamos pensar que tipo, espiritualmente, que tipo de cântaro esta mulher está deixando? Olhando para a história dela. Então, você pode lembrar, abre o seu microfone e fala assim, se ela está deixando aquele cântaro, ele tem um significado espiritual. O que ela está deixando para trás? Pecado. Oi? Pecado. O pecado. O que mais?
Antiga mulher, antes de conhecer Jesus. Sim, aquela antiga mulher. Que mais? O que essa mulher está deixando? As coisas do mundo. Deixando as coisas do mundo. Que mais? A vergonha que ela carregava. Exatamente, ela está deixando a vergonha que ela carregava. Tanto é que ela deixou a vergonha para trás, e a culpa para trás, que ela saiu correndo falar com a primeira pessoa que ela encontrasse. Ela foi, gente, a mulher estava se escondendo da cidade toda, certo? Ela foi ao meio-dia, na hora do sol escadante, porque ela não queria encontrar ninguém. Mas quando entra a revelação de que Jesus era o Messias, essa mulher abandonou não só o cântaro, ela abandonou a culpa, ela abandonou a vergonha, o medo de ser apedrejada, de morrer, de ser rejeitada, de não acreditarem nela. Ela abandonou tudo. Não foi só o cântaro. O que essa mulher deixou? Ela deixou para trás o cântaro da rejeição, né? Ela deixou a insegurança, o medo, a culpa e a vergonha, para se encher do quê? Que Jesus disse para ela: eu sou a fonte de água viva, né? Então ela abre mão daquele cântaro pesado que ela carregava, de rejeição, de medo, de insegurança, de culpa, de vergonha, e ela abraçou, então, a fonte de água viva, que é Jesus. Se encheu dessa água e nem ficou com medo. Pode me matar, fazer o que vocês quiserem, mas eu já encontrei o Messias. Houve libertação, né, Carmen? Se libertou daquilo, sem medo, sem nada. Então, um encontro com Jesus, ele deve provocar isso também na nossa vida. Né, irmãs? Antes e depois de Jesus. Essa mulher foi instantâneo, que ela era antes de encontrar Jesus no poço e o que ela se tornou logo depois desse encontro e dessa revelação maravilhosa. Ela encontrou, então, o amor ali naquele poço. Ela encontrou aceitação naquele poço. Ela encontrou a segurança naquele poço. Ela encontrou alguém a quem pertencer, porque alguém que já teve 5 maridos, estava no 6º, ela queria pertencer a alguém. E ela encontrou alguém por qual ela deveria pertencer. Ela encontrou o Salvador, o Cristo, e ela encontrou também a competência. Não, eu vou ser a mensageira. Eu, a que é culpada, que se sentia rejeitada, eu vou ser a mensageira, certo? Então, ela deixou para trás tudo isso para fazer. Então, como nós podemos ver essa mulher samaritana se transformar, irmãs, em um diálogo que não deve ter durado 2 minutos? Pode transformar uma vida. Um encontro com Jesus de 1 minuto, 2 minutos, pode transformar a vida. E não foi só a vida dela que foi transformada, foi a vida da cidade toda. Então, do começo até o final da história, no versículo 29, o que isso pode nos dizer sobre a graça de Deus? Alguém pode ler para mim o versículo 29? Versículo 29. Vem de um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é esse o Cristo? Isso. Então, aqui, nesse momento, né, essa mulher, ela tem uma explosão de verdade dentro do coração dela, né? Todas aquelas correntes que prendiam ela foi liberta naquele momento. Ela foi curada do sentimento de rejeição, ela encontrou a graça de Deus, né? Jeremias 30:17 fala sobre as cicatrizes, né? Porque a raiz de rejeição é uma das maiores feridas que existe sempre no coração humano, e é onde o inimigo prende a gente na culpa e na vergonha, né? Então, a raiz da rejeição, a ferida da rejeição,
é algo que ainda tem dominado o coração do homem, da mulher, mesmo dentro das nossas igrejas. Eu trato muita gente com problema de rejeição, porque elas não têm entendimento a respeito da sua verdadeira identidade, não assumem e não vivem a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Essa mulher, em 2 minutos, ela descobriu quem ela era. Então, Jeremias 30:17 diz assim, Deus fala, farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamam de rejeitada. Então, essa mulher tinha esse estigma, a rejeitada. Jeremias de quem, Carmen? Jeremias 30:17. Obrigada. Deus fazendo a promessa de que ele curaria, então, as nossas feridas. Ela deixou, então, o cântaro da insignificância também para trás, né? Você imagina essa mulher pensando, o Senhor é o Messias? Então, ela logo se põe de pé, dirige, então, esse olhar para Jesus e, virando-se, correndo direto, ela sai, né, em direção da cidade. Mas antes de nós falarmos isso, é muito importante a gente entender que é a graça de Deus que cura a rejeição. Porque o que ela recebeu ali, ela recebeu de graça. Porque Jesus, ele sabia quem ela era e não lhe legou a graça, não lhe legou o favor, né, imerecido. Ele derramou a graça sobre o coração dessa mulher para que ela vencesse a raiz de rejeição. Gálatas, eu gostaria que alguém lesse para nós, Gálatas 2:21. É muito importante a gente entender quando a gente ainda tem sentimento de rejeição, né? O sentimento de rejeição gera em nós o complexo de inferioridade. Mas tudo isso é porque nós, apesar de sabermos quem é o Messias, nós ainda estamos rejeitando a graça de Deus, favor imerecido. Porque toda pessoa que tem sentimento de rejeição ou complexo de inferioridade ainda está trabalhando a sua vida na base do merecimento. Essa mulher é como a humanidade, como eu e você, não merecia nada, mas encontrou a graça de Deus. Então, pessoas que têm sentimento de rejeição e autoestima baixa, sentimento de inferioridade, elas ainda fazem as coisas sempre na base do merecimento. Então, como elas acham que não merecem, elas não usufruem da graça de Deus. E Gálatas 2:21 fala algo muito sério para nós. Alguém pode ler? Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Uhum. Então, aí, Paulo está falando que quando a gente acha que é por merecimento, é por a gente estar obedecendo a lei, que a gente merece as coisas, aqui ele está falando o contrário, olha, não rejeite a graça de Deus. Por quê? Para que a morte de Cristo não seja em vão na nossa vida. Então, as pessoas que ainda vivem debaixo deste cântaro da rejeição e do sentimento de inferioridade, ainda estão rejeitando a graça de Deus, que não é pelo merecimento, mas sim pelo favor de Deus e por aquilo que Cristo fez na cruz. Então, tem outro texto que Paulo fala assim, quando é que Jesus vai receber a recompensa pelaquilo que ele fez na cruz?
Então, eu alimentar o sentimento de rejeição dentro do meu coração é anular a graça de Cristo na minha vida e negar a Ele. Entende? É negar a Ele a recompensa pelaquilo que Ele fez na cruz. A cruz é sinal de amor e de aceitação. Nós não podemos viver sobre esse jugo de rejeição e de sentimento de inferioridade, porque nós estamos negando a graça de Deus e não recompensando Cristo por aquilo que Ele fez na cruz. Entende, irmãs? Como é importante a gente trabalhar isso na nossa vida? Essa mulher, ela deixou a sua insignificância para trás. Ela esqueceu do canto, deixou para trás aquela vasilha que marcava os ombros dela, abandonou este peso da rejeição, da desvalorização, da insegurança, do medo, ela deixou para trás, abandonou. De repente, a vergonha, né? Romances escusos que ela tinha desapareceram e, repentinamente, a insignificância da sua vida foi tomada pela significância do momento, que foi o encontro real com Cristo. Ela deixou de ser insignificante, sabe por quê, irmãs? Porque a história dela está registrada aqui. Porque se ela continuasse sendo insignificante, a história dela não estava registrada aqui. A história dela foi registrada aqui, porque ela deixou todo esse peso. Ela foi para a cidade falar que ela encontrou o Messias. E o Messias foi lá explicar tudo para eles a respeito da redenção do seu pai. E aquela cidade toda fala, encontrou o Salvador e o Redentor. Então, olha só, ela entendeu que Deus se importava com ela. Essa foi a razão. Ela se sentiu amada, aceita, pertencente, salva, segura e competente. Então, ela deixa o cântaro da água, certo? E corre para a cidade e anuncia, então, a sua descoberta. Ela acabou de falar com um homem que disse tudo aquilo que ela tinha feito e que ele amava mesmo assim. Mesmo assim. Eu gosto quando ele diz assim, se tu soubesses quem fala contigo, você pediria águas e águas vivas, e eu te daria águas vivas. Ele fala, olha, se você soubesse, mas ele não deixou ela sem saber quem realmente ele era. Então, e logo chegam os discípulos oferecendo comida a Jesus, mas ele se recusou, porque ele também ficou tão empolgado por ter revelado, né, e dado uma direção para aquela mulher. Então, ele foi correndo, apontando para aquela mulher que corria para o vilarejo, e diz para eles, né, no versículo 35, abram os seus olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Então, Jesus estava falando, né, a respeito de quantas mulheres como aquela mulher, quantos homens precisavam encontrar a graça de Jesus, a água da vida. Então, essa mulher samaritana, ela tinha deixado para trás o cântaro que marcava os seus ombros e agora corria com a cabeça erguida. Era uma nova mulher. Deus está pedindo para nós também que nós deixemos para trás o cântaro da rejeição, da insegurança, do medo, do sentimento de culpa, de vergonha, todo o pecado. Ele está pedindo que nós deixemos isso e aceitemos a nossa nova identidade. Então, nós precisamos entender que aquela mulher entendeu, porque eles não se sentiam filhos de Deus. Então, quando Jesus fala, e o Pai, e fala o Pai, ele é o meu Pai, mas ele é também o seu Pai, então ela se sente o quê? Filha. Então, ali Jesus reforçou quem ela era.
ela não era uma samaritana, ela era uma filha de Deus. E naquele momento ela aceitou a sua identidade. Ela não deixou mais que a escravidão de tudo isso impedisse ela de experimentar a graça de Deus e ouvir a graça de Deus. Então, seu coração, eu sou filha, eu não sou mais escravo. Então, ali, Jesus resgatou a identidade dela, a importância de nós sabermos que nós somos o quê? Filhas de Deus. Então, Colossenses 3, 23, 24, nos diz assim: e tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. A rejeição, o sintoma do sentimento de rejeição, é a vida de agradar aos homens e não a Deus em busca de aceitação. A rejeição é a vida de agradar a homens e não a Deus em busca de aceitação. E aqui, então, Paulo revela tudo que nós fizemos, nós devemos fazer de todo o nosso coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, quando nós fazemos as coisas para os homens e eles não nos elogiam, eles não falam, né, daquilo que a gente faz, eles não nos recompensam por isso, isso só aumenta o sentimento de rejeição na vida da pessoa. Mas quando a gente entende que a gente está fazendo tudo para Deus e não para os homens, então nós entendemos que quem vai nos recompensar é Ele. Quando nós paramos de fazer as coisas, é porque nós nos sentimos magoados, machucados, rejeitados. É porque nós não estamos dentro do padrão, como eu falei, porque a rejeição é você trabalhar na base do merecimento. E isso traz muitas dores para a nossa vida. Então, o importante é a gente entender aqui que essa mulher, ela foi curada, mas ela saiu para curar os outros. Então, os curados saem para curar. Os feridos continuam ferindo os outros. Mas aqueles que são curados curam outras pessoas. Então, nós precisamos entender isso. Que Jesus, quando se revela para nós, ele mostra quem realmente nós somos. Filhas. Filhas de Deus. Não escravas do pecado. Não escravas da rejeição. Não escravas da culpa e da vergonha, pois foi por meio da graça dela ter encontrado Jesus, a fonte de água viva, que Deus fez tudo novo, em 2 minutos. Quanto tempo o povo faz terapia para se livrar do sentimento de rejeição, de inferioridade? Eu conheço gente, faz 30 anos, 25 anos que eu faço terapia. Gente, essa mulher fez uma terapia, 2 minutos com Jesus, é tudo. E por que a gente demora, irmãs? E a gente vive uma vida inteira se sentindo envergonhada, culpada, não competente, inferiorizada, rejeitada. Por quê, irmãs? Porque nós estamos rejeitando a graça de Deus. Então, nós fomos regenerados por Jesus. E isso é tão importante a gente entender que esta mulher encontrou o Messias, encontrou a sua verdadeira identidade. Então, ela passou a compartilhar a fé de ter encontrado Jesus e não mais a vergonha. Jesus não condenou ela, ela não estava sendo condenada, em vez disso, ela estava sendo regenerada pelas palavras de Jesus e pelo encontro que ela teve com Jesus. Então, Jesus não definiu aquela mulher pelo pecado dela, certo? Jesus definiu ela como uma mulher que poderia ser uma verdadeira adoradora, porque o pai dele e dela só aceita a adoração daqueles que têm. Olha, irmãs, eu acho isso muito sério. Quando a gente fala em verdade, como que eu adoro a Deus? Me sentindo amada,
me sentindo valorizada por Ele, me sentindo segura, me sentindo pertencente a Ele, me sentindo salva e me sentindo competente nele. Quando eu tenho essas 5 necessidades que eu falei saciadas, então a minha adoração é em espírito e em verdade, porque a minha mente, minhas emoções e a minha vontade também adoram a Deus. Não é só no meu espírito, mas é em verdade, quer dizer, na prática, porque eu sou totalmente convencida do amor de Deus por mim. Então, nós precisamos entender isso. E aqui nós temos alguns pontos para nós lembrarmos, então, dessa lição que eu gostaria de deixar com as irmãs. Quando nós encontramos Jesus, ele retira o fardo do pecado e da vergonha da nossa vida. Se ainda nós sentimos isso é porque o inimigo colocou uma ferida de rejeição, que ainda nós não expomos a Jesus, para que ele derrame da sua graça e nos cure. Saber quem é Cristo, o nosso Messias e Senhor, transforma quem nós somos. Deus se alegra em ver uma vida transformada pela sua graça e nos pede que estendamos a outros a mesma graça, a mesma dádiva que nós recebemos. Irmãs, Romanos 10:11 diz assim: todo aquele que confia nele jamais será envergonhado. Todos aqueles que confiam no amor de Deus por eles, todos aqueles que reconhecem que é graça sobre graça, não é por merecimento, não é porque eu faço ou eu deixo de fazer, mas é pela pura graça de Deus que nós estamos diante dele. Não será envergonhado quando nós confiamos no Messias enviado. Então, irmãs, eu me recuso diariamente a rejeitar a graça de Deus, que eu seja governada pela sua graça todos os dias. Faça disso a sua oração. Se recuse diariamente, porque o inimigo tenta todos os dias nos dizer o contrário daquilo que nós somos. Então, se recuse diariamente a rejeitar a graça de Deus. Deixa que ela governe a sua mente, suas emoções e a sua vontade. Deus, ele tem graça suficiente para resolver qualquer dilema da sua vida. Ele é capaz de enxugar toda lágrima que você tem derramado, mesmo lá no escondido, embaixo do chuveiro, quando você se deita e molha o seu travesseiro. Que você possa responder a tudo o que ele fez por você, confiando na graça dele, naquilo que ele ofereceu em Cristo Jesus para nós. Então, irmãs, nós vamos orar, vou deixar a Suzy fazer esta oração. Mas eu quero dizer para as irmãs, se recuse a rejeitar a graça de Deus diária na sua vida. A gente precisa entender que a graça de Deus bate a nossa porta todos os dias, assim como a misericórdia dele é um presente, uma dádiva. Se você não abrir o seu coração para que a graça e a misericórdia de Deus entre, então nossos dias são pesados, esses cântaros são pesados demais. Mas quando nós abrimos o nosso coração para receber a graça e a misericórdia de Deus, tudo isso vai embora. Todo medo, toda insegurança, todo sentimento de inferioridade, de rejeição, vergonha, culpa, tudo isso vai embora. Quando a gente abre todos os dias a nossa porta para receber a graça e a misericórdia de Deus. Mas que Deus abençoe você e você experimente a graça e a misericórdia de Deus, abrindo a porta todos os dias para ela entrar. Irmã, se recuse a rejeitar a graça de Deus sobre sua vida. Não deixe o inimigo continuar mentindo para você, que você é filha, é herdeira,
Você é herdeira da graça de Deus, favor imerecido. Seja livre. A graça de Deus liberta a gente. Seja livre a viver o seu amor, sua adoração em espírito e em verdade pelo nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nós mulheres curadas, saradas pelo sangue de Jesus, podemos participar do jejum. Quero saber quem aqui pode participar do jejum, que vai começar, né? Vai ser domingo que vem. Cada uma de nós vai fazer uma breve oração. Lá no jejum, lá no templo, lá no microfone. Porque vai ser transmitido online também. Então, eu quero saber quais serão as mulheres aqui corajosas que vão poder estar. A Lucília, glória a Deus, já vou marcar aqui. Lucília, quem mais? Quem mais, gente? Vamos? A Sueli. Eu posso. A ministra Carmen. Isso. Quem mais? Quem mais? Somos essas? Então tá bom. Se alguém mais quiser, fala comigo, tá? Só não sei que celular que vai falar, porque eu preciso achar meu celular. Me ajudem em oração, gente, a achar o celular. Meu celular é para a obra de Deus. Não estou achando. É? Não está dentro da sua bolsa? Porque não tem tá, as mulheres perdem o celular dentro da bolsa. É, não está, não. Já procurei toda parte aqui em casa. Minha mãe... Procure nos lugares mais inusitados. Dentro da geladeira, dentro de bolsa. É verdade. É verdade. A gente, às vezes, faz as coisas no piloto automático e põe as coisas num lugar que depois você fala, como que eu fiz isso? É. Ministra Carmen, repete para mim o tema do nosso jejum. É mulheres resistindo aos dias maus. Isso, mulheres resistindo aos dias maus. Então... Suzy, o nosso tema, nosso texto é lembrem-se da mulher de Ló. Quer dizer, a gente pode usar esses temas que a gente viu hoje, de segurança, rejeição, tudo isso, culpa, vergonha, pecado, para ser os motivos de oração, né? Isso. E a gente chamar alguém para fazer só uma reflexão a respeito da mulher de Ló, que olhou para trás, né? E ficou lá para trás, né? Sim. Então, ela não resistiu e acabou olhando para trás, né? Quantas mulheres têm abandonado a fé, abandonado a oração, abandonado a família, né? Isso. Por quê? Porque estão olhando para trás, né? Isso mesmo. Então, a gente precisa ajudar em oração, ver o que a gente pode trabalhar nesse tema aí. Sim. Então, nós vamos fazer essas orações nesse sentido. Nesse sentido. A Lucília vai orar para que nos livremos da culpa. Tá bom, Lucília? Marca aí. A Sueli, para que nos livremos da rejeição. Sim. Oi, vai terminar. Sim. A Lucília, a Sueli, a Carmen e eu, certo? É isso? Isso. Tá. Então, eu e a Carmen, a gente vê depois quais os temas. A gente pode dar um resumo sobre isso, né? Tá bom? E todas as demais acompanham pelo YouTube, então, né? Vamos orar aqui e encerrar. Okay. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu poder de transformar nossa vida. Nosso pecado e vergonha são lavados pelo teu amor e pelo teu perdão. Que possamos compartilhar o júbilo pelo que fizeste por nós, com outros que precisam conhecer o Messias. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Amém. Olha, mulheres, acompanhem lá pelo chat, tá? Nosso período é das 11 ao meio-dia, tá bom? Então, até quarta-feira, até domingo e até a eternidade. Deus abençoe. Um beijo! Obrigada, ministra Carmen! Um abraço! Saudade de você! Tchau. Tchau, gente!